Olá, eu sou o pastor Nivaldo e é um prazer tê-lo aqui. No vídeo anterior, eu analisei a conversa de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. E a condição para entrar no reino de Deus, segundo Jesus, é nascer de novo. Hoje eu respondo a pergunta: como nascer de novo? Antes de responder, precisamos entender alguns pontos. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. É uma promessa de Deus ao seu povo que se cumpre em Cristo Jesus. Deus promete uma regeneração do coração, que é no sentido figurado. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. O homem natural tem o coração preso no que ele acha e é insensível para com o Espírito Santo e tem as suas próprias convicções. O homem espiritual se rende, se arrepende e adquire a natureza de Deus, a sensibilidade para entender a palavra e a vontade de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, para você conferir. Regeneração é uma mudança radical. No dicionário da língua portuguesa, é a capacidade de tecidos e órgãos se recomporem após danos físicos consideráveis. Um exemplo poderoso de regeneração física é a ressurreição de Lázaro, após 4 dias sepultado, e essa foi uma obra do Espírito Santo. Regeneração pode ser comparada à metamorfose também, como a transformação da lagarta em borboleta. É uma mudança intensa de forma e estilo de vida. Todos os que foram regenerados pelo Espírito testemunham mudanças radicais na sua vida. Assim como o nascimento físico nosso, como bebê, resultou em um novo indivíduo entrando no reino da terra, o nosso nascimento espiritual resulta em uma nova pessoa entrando no reino de Deus. Quando fomos concebidos fisicamente, herdamos a natureza pecaminosa de Adão e viemos ao mundo. A natureza pecaminosa nos deixou separados de Deus, mortos para Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas Jesus pagou o preço na cruz para nos reconciliarmos com Deus. E no novo nascimento, o Espírito Santo veio morar em nós e vivificou o nosso espírito. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, verso 13, parte B. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então agora nós fomos selados, recebemos o selo. E também fomos adotados como filhos. Está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 5. Reconciliados, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 20. E também justificados pela fé. Romanos, capítulo 5, verso 1. Os que passaram pelo novo nascimento estão andando com Cristo, pertencem à igreja, à noiva de Cristo, os salvos que serão arrebatados, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Só pertencer a uma entidade ou igreja, como por exemplo, Assembleia de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Presbiteriana, ou a Igreja do Evangelho Quadrangular, não garante a salvação. A verdadeira igreja são pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus, que podem pertencer a qualquer ministério que prega as verdades bíblicas. E também nenhuma quantidade de boas obras ou qualidade, ou também religiosidade, pode regenerar o coração. O único meio é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. O reino de Deus é a glória celeste, onde os salvos reinarão com Cristo na eternidade. Quem passa pelo novo nascimento recebe o Espírito Santo, que é a garantia da salvação, o penhor da nossa herança, conforme Efésios 1,14. Agora eu respondo à pergunta: como nascer de novo? É um ato ou decisão de fé da sua parte, com a participação do Espírito Santo. É ele que toca em você, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está escrito no livro de João, capítulo 16, verso 8. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, verso 10. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Na minha conversão, ou novo nascimento, da minha parte não foi tão extraordinário. Eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus e confessei Ele como meu único e suficiente Salvador, e nos próximos dias é que eu fui sentindo a diferença que havia acontecido no meu interior. É um encontro com o amor de Deus, que traz paz, alegria, contentamento e certeza de salvação. Passei a viver em novidade de vida. O velho homem morreu. Ainda na continuação da conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19,
A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. No capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus teve uma conversa com a mulher samaritana e ela creu em Jesus. Ele disse a ela, no verso 14: Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus está falando de uma alegria interior gerada pelo Espírito Santo que te conduzirá para a presença de Deus, um lugar de pleno contentamento e paz com Deus. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem muitos testemunhos de conversão maravilhosos. Eu já ouvi e tem vários nas redes sociais. O apóstolo Paulo, que se chamava Saulo, teve um encontro com o Senhor Jesus que mudou a sua vida. Está no livro de Atos, capítulo 9. Pedro reconheceu-se pecador na pesca maravilhosa, onde Jesus disse que ele lançasse a rede novamente e a rede se encheu tanto de peixes que começou a se romper. E Pedro viu o grande milagre e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Mas Jesus viu que ele havia se arrependido e convidou ele para segui-lo. E Pedro seguiu Jesus. Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus e teve um encontro que mudou a sua vida. E Jesus disse: Hoje veio salvação a esta casa. Lucas capítulo 19. Deus enviou o seu Filho ao mundo a todos, mas todos têm livre arbítrio para se decidir. Se não for agora que Deus te dê outra oportunidade, mas se você toma a decisão de crer no Senhor Jesus, agora a porta está aberta. Repita comigo se você está tomando essa decisão. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. E eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Parabéns, meu querido irmão ou irmã, em Cristo. Receba o meu abraço de carinho. Receba a minha oração nesta hora também. Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer o meu irmão, que essa decisão o Espírito Santo possa confirmar e que ele possa ser vitorioso nessa jornada em nome de Jesus. No próximo vídeo, eu vou explicar o que acontece com quem já é nova criatura, já passou pelo novo nascimento. E eu espero você no próximo vídeo. Que Deus o abençoe.